existem demônios e existem os espíritos malignos. Qual que é a diferença? Quem são os demônios? Os demônios são os anjos que caíram do céu. São anjos, anjos caídos. Você já vai entender a diferença entre eles. Os espíritos malignos são os conhecidos como os espíritos dos Néfilins. Lá em Gênesis 6, diz que uma classe de anjos desceu do céu, né, que chama lá em Gênesis 6 de os filhos de Deus, que eles viram que as filhas dos homens, as filhas de Adão, eram muito belas. Eles desceram na terra, tomaram mulheres para si, as engravidaram e nasceram filhos, que são chamados de os gigantes da antiguidade. Só que o texto diz que já haviam gigantes antes disso acontecer, então eu suspeito que também nos dias de Lúcifer também aconteceu essa mistura genética. Ah, mas anjo é espírito? Sim, gente, anjo é espírito, mas ele pode se materializar, porque na Bíblia os anjos que se materializaram para falar com Abraão comeram comida, e todas as outras aparições de anjos na Bíblia eram materializadas. Então, eles podem se materializar sim. Se você quer entender isso mais profundamente, tem um livro apócrifo chamado o livro de Enoque. Por que eu considero ele como um livro que traz verdades? Porque tanto o apóstolo Pedro, quanto também o livro de Judas cita trechos de Enoque, e ele também foi encontrado em uma caverna em Qumran, né, junto com muitos outros livros da Bíblia, né? Na verdade, quase todos os livros, exceto Ruth e Esther, se não me falta a memória. Mas no livro de Enoque diz que esses anjos engravidaram mulheres, nasceram filhos, e quando Deus determinou o juízo, que foi o dilúvio, segundo o livro de Enoque, o dilúvio veio por causa da perversidade que esses anjos causaram na terra. Eram 200 anjos liderados por um anjo chamado Samiasa, né? Você vai ouvir esse nome em muitos lugares aí nos filmes. A terra se perverteu, né? Esses anjos ensinaram astronomia, ensinaram a manipular joias, metais preciosos, ensinaram as mulheres a se maquiar, a se arrumar de uma forma sedutora, ensinaram os homens a criar escudo, espada, ensinaram feitiçaria, a invocação de espíritos. Tudo isso ali, segundo o livro de Enoque, começou por causa desses anjos. E quando os Néfilins, os filhos dos anjos, os gigantes, morreram, a ordem de Deus foi que eles não iriam nem para o mundo dos mortos, que é chamado de Hades, né? Não iriam no Antigo Testamento ali para o seio de Abraão, nem para um lado, nem para outro. Eles iam ficar vagando na terra, como o próprio livro de Enoque chama de nuvens de demônios. Como é que hoje você identifica um demônio e identifica um Néfilim, um espírito imundo? Geralmente anjos caídos, demônios, são mais encontrados na alta magia, no satanismo, porque eles gostam muito de sacrifício, principalmente humano, e de adoração, de louvor, de culto, porque eles se auto-intitulam deuses, né? Já os espíritos malignos, como já possuíram um corpo carnal, eles são muito atraídos por coisas físicas, por comida, por bebida, por prazeres, né? Cigarro, por relação, e eles não conseguem ficar sem um corpo, eles ficam saltando de corpo em corpo. Você observa isso quando Jesus foi expulsar aqueles demônios do Gadareno, o endemoniado de Gadara, né? Que eles pediram para entrar nos porcos, né? E demônios que clamaram a Jesus que não os mandassem para outro lugar. O próprio Jesus disse que quando eles saem de um corpo, eles andam por lugares áridos. O que você precisa entender sobre os demônios é que tanto os espíritos malignos, os Néfilins, como os demônios, eles são seres legalistas. Então, para atuar na sua vida, você precisa dar uma legalidade, que é um pecado. Não é? Existem pecados específicos para que demônios ajam em áreas específicas. Então, algumas entidades, eu já percebi isso na minha vida, muitas entidades elas ficam ali meses, buscando uma legalidade para poder agir em uma certa área. E acredite, quando os demônios acham uma brecha, eles realmente entram, e às vezes a destruição é muito grande. Então, toma muito cuidado com aquilo que você faz, acha que ninguém está vendo, aquilo que você faz e acha que não vai acontecer nada. Tem demônios procurando legalidade para entrar na sua vida, legalidade para destruir a sua vida.